Salutam todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos voltar ao estudo das parábolas? Mas antes, vamos nos acomodar confortavelmente em nossas cadeiras, elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo que amplie o nosso entendimento com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos ver a parábola, a escolha dos convidados. E ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos itens 12 a 14. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e que te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. No livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, encontramos uma explicação interessante. Vamos a ela. Desinteresse. O homem está sempre propenso a pensar em si. Mas das vezes, o bem que faz não passa de um empréstimo do qual espera lucrar largos juros. Esquadrinha-se a maior parte dos atos humanos e descobrir-se-á no homem o desejo de ser pago do bem praticado, seja pelo reconhecimento do beneficiado, seja pelos elogios do mundo, seja pelo merecimento que julgue desse modo aos olhos de Deus. Esses móveis, particularmente o último, podem ser nobres, mas não devem ser exclusivos. Nunca devemos cogitar do proveito que possamos tirar de uma boa ação, de um bom pensamento. Devemos sempre ter por objetivo principal dar testemunho do nosso reconhecimento ao Senhor. Jesus não pensou em condenar as relações de família, de amizade. Apenas ensinou a prática do desinteresse, por toda parte e constantemente, no seio da grande família humana. Ensinou que os festins da caridade material que sustenta o corpo, dando-lhe alimento, vestes e abrigo, assim como os da caridade moral que alimenta e desenvolve a alma, devem substituir o luxo, a ostentação e o orgulho desses festins que se originam do interesse calculado, da vaidade ou da sensualidade, nos quais se dissipa o supérfluo devido aos pobres que materialmente, moralmente e intelectualmente carecem do necessário. Jesus apropriava sua linguagem às inteligências dos homens materiais para os abalar e impressionar fortemente. Bem-aventurados serás, disse ele, porque os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos não têm como te retribuir. Deus é que te retribuirá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, diz o Evangelho, um dos que estavam à mesa, disse: Bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus. Perfeitamente compreensíveis são essas palavras. Do ponto de vista humano, aludem aos que participam da vida dos justos. Para os homens materiais, qualquer pensamento se reporta à matéria. Daí, o apresentar-se ao espírito do judeu a ideia dos festins celestes. A ressurreição do justo
é o regresso à pátria espiritual. Aquele que durante a sua peregrinação humana viveu submisso às vontades do Senhor, será por esse recebido quando voltar à pátria. Para o espírito, a ressurreição do justo consiste em libertar-se da necessidade de volver aos mundos inferiores de provações e expiações. Consiste em ascender aos mundos superiores ao nosso. Do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, trouxemos. Recolhemos da antiga sabedoria oriental este trecho que bem ilustra a nossa ideia sobre o desapego e serenidade interior. Quando o vento passa, chega e oscila o bambu. O bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva os reflexos depois que eles se foram. Da mesma forma, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos e entre os servidores pode-se encontrar um espírito que já esteve ligado a nós pelos laços sanguíneos. Quando temos algo querido ou pensamos em ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos quando nos separamos dele. O ciúme é o resultado do apego, do medo de perder. É preciso perceber a diferença entre o amor real e a reação simbiótica, ou mesmo do apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. O desapego nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e de confiança em nós mesmos. Nosso calabouço reside nos nossos mais íntimos atos e atitudes. Perdemos-nos nos grilhões de nossa própria criação mental e fazemos o mesmo com aqueles que amamos. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. A mente serena, tranquila e desapegada é a porta estreita. O indivíduo desapegado participa com a família e com toda a comunidade de um relacionamento saudável e espontâneo. Não vive atado a vínculos doentios da ansiedade de separação. Pois crê plenamente que a lei das vidas sucessivas não destrói os laços da afetividade. Antes os estende a um número cada vez maior de pessoas e também por toda a humanidade. Como roteiro de estudo, usamos o livro Universo Maravilhoso das Parábolas, de Eliane Alves Batista, por apresentar a maior coletânea de parábolas que encontramos. Vamos ver o que ele tem a nos trazer como comentário sobre esta. Por que razão Jesus deveria de nos proibir de convidar nossos parentes e amigos, aqueles a quem amamos, para conosco participar de um momento de confraternização? Claro que ele não se refere a isso. Carlos Pastorino traz uma ideia clara sobre o assunto na explicação que ora transcrevemos de sua obra, A Sabedoria do Evangelho. Penetrando mais em profundidade, além desses sentidos, podemos entrever aqui uma ordem de aplicar na prática os ensinos dados em outros locais. Desapego das ligações de sangue e das riquezas. O coração aberto para receber os sofredores do corpo, da alma e do espírito.
ordem de realizar tudo na vida, sem cogitar de recompensa e nem retribuição. Servir desinteressadamente. Dar indistintamente, pois só essa ação, que não se prende aos frutos, pode trazer real libertação do espírito. Entendemos então que a proposta aqui é a desvinculação o desapego que Jesus quis ensinar. Estender os laços de fraternidade para além dos limites estreitos do sangue e dos afetos que nos falam ao coração. A proposta é de acolhimento, de receber a todos indistintamente junto ao coração. Não deserdar ninguém do nosso afeto por ser pobre, aleijado, cego ou manco. Também entendemos que essa pobreza, cegueira e deficiência física são, assim, apenas simbolismo das dificuldades que todos nós carregamos na alma, como a cegueira espiritual, a pobreza de sentimentos e as deficiências de uma moral debilitada. Quem não as tem? Emmanuel faz algumas reflexões no Reformador de março de 1963. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele vossos amigos, mas os pobres e estrupiados. Nas celebrações de alegria, recorda que os que jornadeiam no mundo sob algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam. Se exerces autoridade, é natural que te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, pensa no amparo que deves a todos que padecem na aflição e injustiça. Obtivestes merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e estudo, e semelhantes valores é razoável que te empenhes no conforto de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à operação em favor dos que jazem cansados na aprovação sem remédio. Desfrutas de extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso ou num pedaço de pão. Amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais adquiristes, é justo que te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz do caminho que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não pede deserção dos vínculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos de amigos, porque vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mais à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda elisante. E no livro da Esperança, encontramos na hora da assistência o texto de Emmanuel. Nas obras da assistência que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao receber-vos à porta,
Intentemos ofertar-lhes bom ânimo, sem ferir-lhes o coração. Ainda mesmo quando lhes possamos ser úteis, visitando-lhes o lar, dirigimos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os separassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de diminutos favores, perseveremos o regulamento estabelecido, com discrição e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho a fim de supri-los, estejamos sempre de bom humor, resguardando a disciplina, sem intolerância, e cultivando a generosidade, sem relaxamento. Na convicção de que, usando a gentileza no vínculo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio e sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós sabemos que acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados do Cristo em nossa casa, pelos quais, em ensejo de demonstrar carinho e consideração com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. E será bem-aventurado porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Certamente, aquele que testifica disso será um bem-aventurado na ressurreição dos justos, porque já compreendeu que o amor desconhece barreiras, limites, preconceitos e convenções sociais, dando abertura para os valores maiores do reino espírita. Também, o desapego é constituído pelo prazer de servir sem esperar recompensa. É a alegria indivisível daquele que está na condição humana, mas que vibra, não como homem, e sim como espírito. Agindo assim, é um justo por excelência, ao passo que o mercenário sempre espera a paga de tudo que faz. Portanto, nada mais tem de esperar de Deus, pois apresenta as mãos sujas pela caridade interessada. Cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse trechinho está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Agora, vamos vibrar para o nosso planeta, para que reine a paz e a fraternidade. Vamos vibrar para os governantes de nosso país, para que sejam solidários, pensem na nação como uma grande e amada família. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos e todos os locais onde haja guerra, dores do corpo e da alma e ignorância extrema. Vamos vibrar para os nossos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Agora,
Vamos agradecer aos bons espíritos que nos permitiram nos reunir e ajudaram a realizar esse estudo. Vamos agradecer a Jesus que nos trouxe esses ensinamentos de luz. Vamos agradecer ao Pai Maior por todo o amor que derrama sobre nós para a nossa felicidade. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário ou uma crítica, inscreva-se no canal clicando no sininho, pois todas as vezes que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. A todos desejo muita paz.